Fala pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Bonfim, estou ao lado da minha cunhada Carol Amaro. Olá! Tudo bem, cunhada? Ótimo! Dando início a mais um CunhaCast e hoje temos o imenso prazer de receber duas pessoas muito especiais. O Dr. Wesley Andrade, oncocirurgião, mastologista, e a nossa amiga Mayla Cipollini, professora de educação física, personal trainer, tem uma tremenda numa história de vida, uma experiência de vida gigante para passar com a gente, para compartilhar aqui. Maravilhosa, já posso adiantar. A gente já conversou nos bastidores. É isso, vamos trocar muita ideia aqui, muita coisa inspiradora, muita coisa legal. Experiência gigante de um ícone aí da área oncológica, da cirurgia oncológica brasileira, principalmente na questão do tratamento do câncer de mama, entre outras coisas. E a Mayla, como eu falei, com uma experiência absurda e tremenda, muito bonita. Muito obrigado Muito obrigada por aceitar participar com a gente aqui. Bem-vindos. Obrigada. E vamos dar a voz aos nossos convidados. Vamos dar a voz. Quero ver vocês contarem pra gente aí. Primeiro as damas, pode ser? Claro. Tá bom, moda antiga, né? Já somos naquela faixa etária. Sênior já. Já sênior, meio tiozão, pode né? se apresentar um pouquinho pra gente, né? Mas lá, conta pra gente aí então um pouquinho, se apresenta. Então, vou começar. Eu sou personal trainer, né? Especialista em terceira idade, trabalho há 20 anos na área. Sou muito feliz e agradecida, né? Por ser realizada profissionalmente, trabalhar no que eu sempre quis. E eu conheci o doutor há uns 5 anos atrás, quase na pandemia. Foi assim, tudo aconteceu, né? Eu separei, me divorciei, mudei de apartamento, e aí acabou que eu estava já no meu novo apartamento, estava tomando banho e senti uma bola. Eu já tinha passado no ginecologista, tal, já tinha ele feito, né, o toque, mas não apresentou nada. No final de março, sim, muito próximo, eu senti uma bola estranha e como já estava com os pedidos dos exames, agendei meus exames. Devido à pandemia, o Salomão acabou que desmarcou meus exames e aí eu remarquei para mais ou menos meio de abril. No primeiro ultrassom... Salomão, para quem não... Só uma intervenção. Salomão, para quem não conhece, é um laboratório bem famoso aqui em São Paulo. Isso, Salomão Exalc. Aí eu remarquei e o médico logo quando já passou o ultrassom, já falou assim... Então, a gente está com uma suspeita, né? O seu nódulo ele é atípico e eu indico você fazer uma biópsia. Se você quiser, eu posso ligar para o seu médico e conversar com ele, para ele já pedir a biópsia. Aí, como era amiga do meu médico, eu já liguei, ele já me deixou a receitinha no prédio dele e já fiz a biópsia. E através dessa biópsia, eles pediram a imunohistoquímica. E aí, aconteceu tudo e aí através de uma aluna super querida, Elaine Coimbra, que é amiga do doutor, falou assim, Mayla, eu quero muito que você faça o tratamento com o meu amigo, que ele é muito bom, doutor Wesley. A biópsia deu positiva para câncer de mama, foi isso? Deu positivo, carcinoma tipo e a imunohistoquímica que comprovou que era um triplo negativo. Tá bom. E aí ela já ligou pro doutor, conversou e no mesmo dia ele já me ligou e conversamos. E aí ele já foi me instruindo, pediu todos os exames e tal. E aí uma outra amiga super querida também, a doutora Aline, que é lá da BP, já começamos a fazer todos os exames, tudo que precisava. E aí, logo em seguida, o tratamento, né? Então você era uma jovem, tinha o quê? 37 anos. 37 anos, trabalhando, horrores... família e de repente, bom, câncer de mama na tua vida. Em resumo, foi isso. E aí conheceu esse essa pessoa mestre da área e pronto, deu início ao tratamento e venceu, pelo que eu... Lutou e venceu, né? Agora 5 anos. Eu sempre falei, não, já passei tudo que eu tinha que passar, agora nunca mais eu vou ter câncer. Amém. Parabéns, hein? E Wesley, de novo, prazer imenso recebê-lo. Parabéns por todos esses seus casos de sucesso que eu te acompanho aí já há um tempo nas redes sociais, enfim. E então, fala para nossa audiência, né, um caso
ao vivo aqui pra gente, tremendo de sucesso. Mas conta pra gente então um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, virar essa referência, posso falar assim, né? Se hoje é uma referência regional, acho que até nacional e internacional, vejo que você recebe bastante gente até de outros países no tema câncer de mama e adjacências, digamos. É isso aí, então eu sou natural da Bahia, Vitória da Conquista, minha cidade natal, e desde criança eu quis ser médico, assim, eu gostaria de sempre pensar, eu quero ajudar pessoas através da arte da medicina. Na faculdade eu me identifiquei muito com pacientes carequinhas, ainda como estudante de medicina, eu fui atrás de entender por que eles estavam carequinhas. Estavam carequinhas em função da quimioterapia. Eu falei, putz, esse perfil de paciente eu quero ajudar. Jura? Aí, com o tempo, eu falei, pô, quero ser cirurgião, gosto de cirurgia. Aí decidi fazer cirurgia oncológica. Aí eu fiz cirurgia oncológica na C. Camargo, e lá dentro da cirurgia oncológica, nós temos treinamento para diversas áreas. E me identifiquei muito com pacientes com câncer de mama, com as mulheres com câncer de mama. E eu sempre tive um dom muito grande de gostar da parte estética, assim, e fazer as coisas muito bem feitas. Né? Vou tratar de pacientes com câncer de mama e vou me especializar em reconstrução mamária. O que, naquele momento, em 2005, não era muito comum um único cirurgião fazer a parte da retirada e da reconstrução. Estava começando a chegar no Brasil, que nós falamos de cirurgia oncoplástica. E já durante a residência, já comecei a acompanhar o time da cirurgia plástica, sempre muito engajado, e aperfeiçoei meus conhecimentos e já tinha um vínculo muito grande com as pacientes, em tratar, acolher, tratar com humanidade os pacientes. E a partir daí começou a aumentar este vínculo, tanto afetivo quanto profissional. Então as pacientes começaram já a entender que no meio de vários médicos já tinha alguma coisa diferente dos outros já. Né? E aí eu comecei a, cada dia que passa, me especializar mais, tanto no tratamento da retirada do problema, quanto nos ajustes da mama, que nós falamos de cirurgia oncoplástica. E aí eu comecei a me dedicar puramente à cirurgia oncológica mamária com reconstrução. Subsequentemente, comecei a fazer também cirurgia estética da mama, porque o desafio maior era fazer a reconstrução. A reconstrução mamária é muito mais difícil do que fazer a parte estética em geral. E com o tempo, eu fui crescendo profissionalmente, tendo mais pacientes, tendo muitos bons resultados, os pacientes começaram a me referenciar por outros pacientes, e acabei conquistando uma grande posição no nosso mercado nacional. E como você falou, tenho pacientes de outros países, principalmente brasileiros que moram nos Estados Unidos, moram em alguns países da Europa, acabam vindo ao Brasil tratar, nos buscam pelas redes sociais, marcam uma teleconsulta, criam um vínculo profissional, afetivo, e vem para o Brasil já com tudo meio que organizado já. Então a gente tem hoje bastante pacientes no Brasil todo e também fora do Brasil. Bacana, hein? Muito legal, porque você trata, e eu estava conversando antes aqui nos bastidores, que o câncer de mama, primeiro, eu acho que na primeira fase é lutar pela vida, né? Exatamente. Mas depois vem a questão da autoestima da mulher, né? Que afeta muito. Então, assim, você faz também a reconstrução, então você tá ali no processo como um todo. É muito legal mesmo, assim, né? Ver que você tem uma visão completa, e aí, com certeza, que você falou assim, acaba que eu me diferenciei. Talvez por isso, porque você enxerga o processo todo da mulher, né, na fase da dor e depois na fase de ter vencido, e aí continuar a vida, e essa reconstrução é fundamental no processo, né? Você sabe mais do que você passou por isso. É verdade. Exatamente. Então, câncer de mama ainda hoje é visto com dois grandes estigmas. O estigma que a pessoa vai morrer e o estigma que vai ficar mutilado. Então, toda vez que uma mulher tem câncer de mama, estou com risco de morrer e devo ficar com minha mama distorcida, vou ficar feia. E com as técnicas avançadas, hoje nós conseguimos deixar a mama com um bom aspecto. Em alguns casos, conseguimos melhorar o que já era relativamente bom. Às vezes a mama está caída, a gente trata o câncer de mama e já levanta a mama já. E sobre a questão de cura, que as pessoas acham que vão morrer, a maioria dos cânceres de mama hoje são curados. E a chave para se ter essa cura está em achar o câncer pequeno. Abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são superiores a 95%. Então, a maioria das mulheres que vão achar um câncer de mama abaixo de 2 centímetros vão ficar curadas. E para achar esse câncer de mama abaixo de 2 centímetros, em geral, vai ser através de exames. Daí é importante fazer a mamografia. Né? Para a população em geral, a recomendação é que se faça a partir dos 40 anos de idade. Quando se tem casos na família, casos de mutação genética, essa idade é antecipada, mas como regra geral, 40 anos é a data. Aí, qual idade? Quando tem casos de mutação? Quando tem caso de mutação.
pode começar. Tipo, mutação do gene TP53, chama síndrome de Li-Fraumeni, em torno dos 20 anos de idade, começa a fazer o screening. Então, você sai dos 40 para os 20. Nossa, E quando você tem mutação de gene de BRCA, em torno dos 25 anos de idade. Que pode ser mais precoce, a depender da idade do primeiro caso. Às vezes, a pessoa tem na família a mutação do BRCA e o primeiro caso veio já com 24. A medicina fala para começar com 25, mas o primeiro caso veio com 24. A irmã dessa pessoa que teve 24 vai começar um pouco antes, né? Então, eu tenho 2 pacientes que tiveram câncer de mama com 20 anos de idade, né? Então, a irmã dela, com o mesmo problema, necessariamente vai acabar começando mais precocemente. Sim. Então, a data, a época que o familiar mais jovem teve câncer de mama é um fator decisivo clínico para eu entender quando que eu devo começar a fazer mais precocemente. O objetivo é que a pessoa não venha a desenvolver, claro. A gente não vai ficar esperando, né? Sua mãe teve aos 23, mas o protocolo é 25, não faz sentido, né? Vamos antecipar. Então, do ponto de vista médico, a gente usa o bom senso. O bom senso, o raciocínio clínico muito mais do que o protocolo. O protocolo é 25, mas teve antes dos 25, não espera os 25. Isso em todas as áreas. Eu converso muito sobre esse tipo de coisa com meus pacientes, que a gente tem que saber ler os protocolos, as diretrizes dessas organizações internacionais, as sociedades médicas nacionais, ministérios da saúde, não sei o quê, porque elas são feitas pensando na saúde coletiva, populacional. Só que para aquele indivíduo que está na sua frente, existe a saúde individual. E a gente está cheio de casos de exceções. Então, se a gente for muito à risca, isso foi muito motivo de debate na pandemia, né? Não, porque a Organização Mundial define... Tá, a gente tem que ter isso como uma diretriz, não como uma regra absoluta. Isso é super importante. Agora, eu queria não perder um fio que eu achei bacana em relação ao que você falou, puxar a Mayla de volta. Cara, a Carol falou uma coisa muito bacana, que eu acho que deve ser assim, na cabeça de uma mulher jovem, autoestima, autovisão, mexe com uma coisa muito peculiar, muito própria da mulher, que é a mama, as mamas. Não é exatamente um órgão intraabdominal que se faz É um câncer, como um órgão intraabdominal seria também, mas tem essa questão da autoestima, eventualmente perder uma mama, uma coisa da feminilidade, né, da mulher. Como é que você trabalhou isso quando você recebeu? Como é que foi isso para você? Então, na verdade, assim, as minhas mamas sempre foram muito grandes, eu não gostava. Eu sempre quis, eu falei pro doutor, eu quero bem pequenininha, porque eram muito grandes, eu amamentei 2 vezes, então assim, elas eram grandes e caídas, né? Então assim, agora eu acho linda, maravilhosa, pequena, com silicone, do jeito que eu sempre quis. A Mari escreveu pro bem, né? Mas, como o doutor se identificou com as carequinhas, esse foi o problema. O problema foi perder o cabelo. Isso também, né? Assim, as mamas, tudo bem. Eu não tinha, eu falava, não tem problema nenhum, vai ficar bem melhor, tal. Mas eu ficar careca... Vai ficar bem melhor porque você conseguiu achar um cara que se preocupa com isso. Um cara. E assim, também não eu falo assim, nossa, o doutor é muito bom, doutor. E é verdade, o doutor Wesley, ele é super minucioso. Eu fiz 3 cirurgias com ele. A primeira, a segunda e a terceira foi uma cirurgia que foi bem desafiadora. Lembra, doutor? Sim. Eu fiquei 1 mês tomando antibiótico anti-inflamatório porque deu uma... lembra, acho que uma infecçãozinha, né? Ficou quente e vermelha e o doutor ficou super preocupado. Acontece isso. Em função da radioterapia, então voltando um pouco mais no caso dela, então ela me procurou jovem, 37 anos de idade, então ela não sabia de mutação genética, tinha um histórico familiar na família, e acabou percebendo esse nódulo daí. Então, uma mulher abaixo de 40 anos de idade, em geral, não está preocupada com câncer de mama. Então, é uma surpresa para ela ter de fazer esse autoexame, apesar de ter essa orientação que a gente chama de autoconhecimento, a maioria das mulheres não se tocam de uma forma rotineira. Então, quando descobre nessas mulheres com idade muito precoce, acaba sendo grande os nódulos. E aí, foi feita a biópsia, ela falou que deu carcinoma ductal invasivo do subtipo triplo negativo. Então, o que é isso? Câncer de mama tem nome e sobrenome, sendo o sobrenome mais importante do que o nome. Então, a gente vai ter como nome carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular invasivo. Como sobrenome, carcinoma luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo. Então, esse sobrenome é a chave de entender quais são os medicamentos que vão ser dados como tratamento complementar à cirurgia.
e da agressividade do tumor. Então, os carcinomas triplo negativos, eles são mais graves. E muitos estão associados com algumas mutações genéticas. Você quer comentar um pouquinho sobre a questão da família, genética? Sim. Aí o doutor pediu para eu fazer a pesquisa da mutação genética, né, no Fleury. Aí nós fomos lá, eu fiz e deu que era BRCA1, e a minha mãe foi fazer, meu pai e minha irmã. Então, assim, minha mãe e minha irmã também têm a mutação genética. Essa mutação vem através da avó da minha mãe, da minha bisavó, que ela conta que era uma senhora já, que era uma senhora muito boa, alegre, feliz, uma pessoa muito do bem, e que ela morreu mais velha, talvez com 60 e poucos anos, com as 2 mamas abertas. E a minha mãe conta, assim, super feliz, que a minha avó, ela era uma pessoa tão boa, que ela morreu com as 2 mamas abertas, assim, super abertas, e ela não cheirava nada. Então, assim, a mutação vem através da família da minha mãe e ninguém nunca desenvolveu. A minha mãe não desenvolveu, meu avô, a minha família é super grande da parte da minha mãe, são em 7 irmãos, ninguém nunca desenvolveu câncer de mama. Eu sou a primeira da família que desenvolvi. Então, enquanto médico, quando eu entendo essa história, que a avó dela tinha uma lesão na mama aberta, ainda que sem diagnóstico, mas da ideia clínica que ela tinha um câncer de mama bilateral. E ela na minha frente, com 37 anos de idade, com câncer de mama triplo negativo. O câncer de mama triplo negativo se associa muito às mutações genéticas de BRCA, então a gente faz um painel genético fazendo a pesquisa de vários genes, no qual o mais comum realmente é o BRCA. E tudo que eu estou comentando aqui dela é porque ela me autorizou. Então a gente tem um disclaimer aqui em relação ao que eu posso falar, mas ela já autorizou tudo que eu posso comentar aqui. Então eu estava diante de um paciente jovem, 37 anos de idade, com câncer de mama localmente avançado, do subtipo triplo negativo com a mutação de BRCA. Nessa circunstância, o melhor tratamento é começar com a quimioterapia antes da cirurgia. Então, enquanto médico, eu tenho um desafio de dar o diagnóstico do problema, o diagnóstico referente à mutação genética e começar a introduzir sobre os tratamentos, nos quais, com a quimioterapia, um dos efeitos colaterais é perder o cabelo, que nós chamamos de alopécia. Para alguns outros tipos de cânceres, é possível dar um tipo de quimioterapia e colocar uma touca térmica. Olha que interessante. A quimioterapia, ela chega no couro cabeludo através da corrente sanguínea e vai machucar o nosso folículo piloso. Algumas quimioterapias são mais brandas, então eu consigo colocar uma touca gelada, que é alimentada por um dispositivo que vai refrigerando constantemente esse couro cabeludo, causa uma dor local, mas evita com que o sangue cheio de quimioterápico chegue no couro cabeludo. Então a gente consegue preservar cerca de 60%, 70% dos folículos, dos fios do cabelo, que dá para amenizar muito a situação, dá para a mulher passar desapercebida em um ambiente social. Mas para algumas quimioterapias, essa touca térmica não é indicada, porque realmente, mesmo com a touca térmica, vai fazer a queda do cabelo. Então são alternativas que nós temos para tentar minimizar esse transtorno que leva a muito sofrimento, inicialmente, para os pacientes vão ter que fazer quimioterapia, que é a perda do cabelo. Você chegou a perder o cabelo? Todo? Eu perdi todinho o cabelo, fiquei bem careca e foi engraçado que assim, meu cabelo sempre foi muito comprido e aí eu não queria, eu falava, ai não. Aí minha irmã falou assim, calma irmã, nós vamos lá, a gente vai comprar uma peruca pra você, de cabelo natural, do jeito que você quer. Aí o hospital me indicou o lugar da Crown's Wings lá, que é super legal também, a peruca bem bonita, natural. Aí eu fui, experimentei, só que assim, para cortar, daí foi difícil. Aí minha irmã cortou a primeira vez, aí depois eu fui cortando. Aí eu fiquei assim, para de irrigar, né? Então assim, o cabelo não tem mais oleosidade, nada. Então assim, ficou seco o meu cabelo, mas eu fiquei assim uns 20 dias sem lavar o cabelo. Aí eu resolvi, aí fui cortando, e ele ficou bem curtinho. Aí eu falei assim, não, as minhas filhas não estavam em casa no dia, daí eu falei assim, hoje eu vou lavar meu cabelo. Gente, vocês não têm noção. O meu cabelo, aí eu fui lavando. Aí o ralo ficou assim, Nossa. com todo o meu cabelo, no chão do banheiro, todo o cabelo. Aí eu fiquei com uma sensação assim de nojo, e pra olhar no espelho, eu falei, agora eu vou ter que olhar no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu tinha cara de louca, porque ficou um tufo aqui. Eu falei assim, gente, tô parecendo aqueles loucos que cortam o cabelo. Aí, na época, meu namorado foi lá com uma tesoura, porque eu não consegui no cabeleireiro, e também tava na pandemia, né, nem tinha. Fui com uma tesoura diminuindo assim. Nossa,
Meu Deus. Mas daí, conforme eu cortei tudo, daí ele foi diminuindo e ficou bem carequinha. E a sobrancelha? Daí eu não tinha, né, feito a pigmentação, e aí eu passava assim, lápis para ela ficar sobrancelha, e os cílios, caiu os cílios, todos os pelos, o nariz ficava muito, muito, muito sensível. A gente não imagina que aqueles pelinhos do nariz fazem a diferença. Meu nariz ficava com crosta de sangue. Não, isso pra mim... A gente não valoriza. Nossa, os pelinhos. Então, eu juro assim, que pra mim, todos. mesmo sendo médico, lidando há muitos anos com paciente oncológico, né, apesar de ser vascular, mas lido há muitos anos com paciente oncológico também, faço muito aqueles implantes. Mas para mim sempre me surpreende, de certa maneira, porque a gente imagina câncer de mama, a preocupação... Maior com a mama. A vida, como você disse, depois a mama, e eu não havia... Muitas vezes me surpreende essa questão, que para a mulher, o visual do cabelo, sobrancelha, às vezes é quase tão importante quanto o restante do corpo, né? O local onde está o câncer. Isso é forte, isso, eu né? também, eu sendo mulher, me surpreendi, porque acho que a minha preocupação seria mais com a mama. Isso aí só na prática, Essa é muito eu acho. pessoal. Não, e eu falava para as minhas filhas que eu falava, não, eu não tinha problema nenhum, porque eu tinha certeza que eu ia estar curada. E quando eu chegava lá no hospital, eu sempre era muito positiva, porque eu falava, não, eu não vou morrer. Eu falava, não vou morrer, eu tenho as minhas 2 filhas para cuidar, tenho meu trabalho. E eu tenho o Wesley para reconstruir minha mama. Não, eu não então tá tudo bem. Mas eu queria puxar Confiava 100% no doutor. Fala, pô, ele vai tratar e depois vai reconstruir minha mama. Isso me traz uma questão, assim, queria te ouvir, Wesley. Você acha que, de certa maneira, isso é até um pouco perigoso? O que eu tenho visto nesses contatos com os pacientes oncológicos, você acha que está rolando uma certa banalização da população em relação ao câncer, tendo em vista que o câncer está cada vez mais curável mesmo, graças a Deus, é ótimo, mas você tem medo de que isso vá tornando algo como uma doença mais simples, daqui a pouco volte a crescer, porque as pessoas meio que, qualquer coisa eu vou lá e faço uma quimiozinha, eu tenho hoje comprimido, então eu vou parar de fazer, não vou me preocupar tanto com os exames preventivos. Você tem essa ideia de que está virando um pouco, muita gente banalizando, tratando como se fosse um cisto, como você já falou outras vezes? A gente acaba vendo isso daí, principalmente com a divulgação de muitas ideias na mídia, que tem tratamentos alternativos, então a pessoa acaba criando uma ideia que, se ela desenvolver um câncer, ela pode ter um tratamento leve através de um remédio milagroso que não vai ter efeito colateral e não precisa fazer uma cirurgia oncológica. Então isso cria uma falsa sensação de esperança, de uma cura por algo leve. E não é assim. Na prática, é extremamente curável, como eu falei, mas mediante um tratamento intensivo. Então tem-se um preço a pagar, um preço biológico, um preço do tratamento, tempo de ausência da sua família, do seu trabalho, uma perspectiva de ter a vida encurtada, apesar de eu curar 95% dos pacientes, mas 5 vão morrer. Se não tivesse tido câncer, não teria esse risco inerente ao câncer. Claro. Então, realmente, nós temos esse medo. E durante a pandemia, tivemos uma baixa na procura dos exames de prevenção, então reduziu-se o número de mamografias realizadas, reduziu-se o número de colonoscopias realizadas. Colonoscopia é o exame para rastrear o câncer de intestino, que antes tinha indicação de começar com 50 anos de idade, agora reduziu para 45 anos. Por quê? Porque câncer de intestino está dando cada vez em população mais precoce, muito relacionado a fatores alimentares e comportamentais, obesidade, por exemplo, que vai ter, por fim, relação com alimentação e com atividade física, né? Estilo de vida mesmo, Estilo de vida. Então, na pandemia, reduziu-se a busca por esses exames. Anos depois, pagou-se um preço. Mais pacientes diagnosticados com tumores maiores, que deveriam ter sido diagnosticados menores através dos exames, mas acabou tendo a manifestação clínica. A bola grande na mama, o câncer de intestino sangrando efetivamente, o que mudou. Mas, realmente, a banalização vai trazer um problema do prognóstico de cura. Porque o câncer ele vai acontecer. E olha que interessante. Câncer é a doença que mais cresce no mundo, dentre as doenças mais graves. Para o ano de 2020, eram estimados cerca de 20 milhões de casos no mundo. 2020, 20 milhões. 2030, 10 anos depois, 28 milhões. Então, em 10 anos, então já está em 2025, iria crescer cerca de 40%. Por que o câncer, em geral, cresce? Estilo de vida, alimentação inadequada, obesidade e sedentarismo. E ingestão direta de álcool, tabagismo, que em muitos pacientes que em muitos países é muito alto, infecções,
como do HPV, do vírus da hepatite, sendo que é possível você prevenir a infecção HPV relacionada. Se você toma vacina do HPV, se você leva o seu filho, que é de 9 a 14 anos de idade, a rede pública garante gratuitamente a vacina contra HPV. Se você leva para tomar vacina contra HPV, você está prevenindo um câncer no futuro, que tem a ver com HPV, câncer de colo de útero, canal anal e orofaringe. Muito bem. Dito isso, é extremamente importante essa conscientização, porque não se pode banalizar. Câncer vai ser a doença que mais vai matar as pessoas. Em muitas cidades do Brasil hoje, câncer já superou as doenças cardiovasculares, que até então era que matava bastante. AVC, infarto agudo do miocárdio. Muitas cidades do Brasil hoje já tem o câncer, entre dos seus diversos tipos, como a principal causa de mortalidade. Boa. Em vários países bem desenvolvidos, já ultrapassou a doença cardiovascular, não é verdade? Exatamente. Então, esse é um ponto importante também. Eu falei mais de algumas cidades, porque tem a ver, quanto mais rica aquela população, mais cultura tem aquela população, mais ela vai se curar em relação às doenças cardiovasculares e mais acesso vai ter a tratar o colesterol alto, a desentupir uma coronária com stent e por aí vai. Então, as doenças cardiovasculares, na nossa geração, já está bem controlada, enquanto o câncer ainda não está bem controlado. Porque, apesar de eu falar que cura-se bastante quando se acha precocemente, mas na maioria dos cânceres não se acha precocemente. Se a gente for pegar câncer de pulmão, 85% dos cânceres de pulmão são diagnosticados em fases extremamente avançadas, na qual o paciente vai morrer com altíssima probabilidade, né? Então, quando a gente pensa em oncologia em geral, a gente vai ter muitas doenças que ainda ceifam a vida dos pacientes de uma forma extremamente importante. Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, né? Wesley, um ponto importante falando assim de prevenção é o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, mas era saudável, era magra, se cuidava, só comia alface, né? E teve câncer, mas o estilo de vida, ele não garante que a mulher não vai desenvolver um câncer, mas ele garante ou ele melhora as chances de cura, né? A mulher que é, por exemplo, fisicamente ativa, você era, né, Mayla? Você tinha um estilo de vida saudável. Super ativa, isso favoreceu a cura do câncer dela? Certamente. Hoje, exercício físico é tratamento, é remédio. Um remédio que a pessoa que vai ter que ir atrás desse remédio. Mas reduz importantemente a chance de recidiva daquele câncer e a chance de você não ter um segundo câncer. Então, atividade física, número 1. Alimentação saudável e combate à obesidade. Então a gente tem que ter um foco. Mesmo o gordinho que faz atividade física, que se alimenta adequadamente, ele tem que ter um foco em perder peso, deixar de ser obeso. Por quê? Na gordura, nesse tecido adiposo nós temos, tanto externo quanto intra-abdominal, produz várias substâncias inflamatórias, que são pró-cancerígenas. A gente fala que tem um estado de inflamação crônica. Não é inflamação que você vai lá, mensura PCR, VHS no exame de sangue, que você toma um anti-inflamatório. É inflamação crônica não mensurável. Então, obesidade hoje é um extremo fator de risco para se ter câncer. Vários cânceres. No tratamento, a pessoa obesa, como que é? Tem diferença? Por exemplo, se você é uma pessoa obesa, sua chance de cura, existe uma estatística sobre isso? É menor? Existe. Então, vamos pensar assim como regra geral. Quem faz atividade física vai ter uma chance de cura 30% maior, 23% maior do que quem não faz atividade física. Então, é muita coisa. E a gente tem que entender assim, muitos medicamentos acrescentam na chance de cura 10%, 15%. Né? Ainda assim, a gente ainda não consegue curar todo mundo, mas a gente vai associar várias estratégias para potencializar. Né? Então, quem está com câncer de mama, hormônio dependente, a hormonioterapia que eu vou dar aqui, olha que interessante, fala um pouquinho do câncer de mama hormônio dependente. A Mayla tinha um triplo negativo, então é da linha não hormonal. Quem tem câncer de mama hormonal, o hormônio que a mulher produz alimenta aquele câncer. A mulher produz hormônios por duas fábricas principais. A primeira é o ovário, quando começou a menstruar até entrar na menopausa. E depois é a gordura, o tecido celular subcutâneo periférico. Então, quando a mulher está com 50 anos para frente, ela já não tem mais a fábrica ovariana, mas tem a fábrica do tecido celular subcutâneo, da gordura do corpo. E essa gordura produz hormônio. Um dos meus tratamentos é dar um comprimido anti-hormonal para a paciente, para reduzir os níveis de hormônio. Mas se ela é gordinha, apesar do meu comprimido, ela vai estar com níveis mais importantes de hormônios e de outros fatores pró-inflamatórios, que é a inflamação crônica. Então, é extremamente importante hoje, além da aderência ao comprimido, a hormonioterapia, perder peso. Por quê? Esse peso aumentado vai te colocar em mais risco de se ter câncer de mama
e câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de esôfago, câncer de endométrio. Isso está provado. Está provado. Então, a obesidade se relaciona a inúmeros cânceres. Então, às vezes eu curo a paciente do câncer de mama e ela está lá com risco de câncer de intestino, câncer de endométrio, né? Então, a gente fica vigiando os outros cânceres. Também obesidade relacionada. Eu queria falar um pouquinho sobre... quando eu estava fazendo a quimioterapia, então, assim, o único que eu sentia muito era enjoo. Mas, olha que legal. Eu estava morando lá em Campos do Jordão, na pandemia, né? E aí, o que melhorava o meu enjoo? A única coisa que melhorava, a caminhada. Então, assim, todos os dias eu fazia exercício físico, todos os dias, porque eu sou personal, eu passava treino para os alunos, fazia aula junto com os alunos. Mas, assim, eu andava 3 horas por dia. Eu falava, nossa, mas eu caminhava assim no quintal, porque era uma sensação que diminuía o meu enjoo. Por quê? Pelos fatores da produção dos hormônios que ajudavam a diminuir o meu enjoo. Então, assim, tomava água com limão gelada, melhorava. Tomava o remédio que o doutor passava, melhorava. Mas a caminhada direta, intensa, sem parar, melhorava muito o meu enjoo. Você mudou seus hábitos em relação à sua atividade física? Você mudou sua maneira de prescrever exercícios físicos para os seus alunos depois dessa experiência? Durante, como é que foi? Como é que isso impactou na sua rotina ali como personal trainer, como educadora física? Então, eu sempre acreditei muito no exercício, e principalmente para o idoso, que é extremamente necessário fazer o exercício para não ficar acamado ou numa cadeira de roda, porque eu falo para os meus alunos, parou de fazer a musculação, a chance de queda, de ficar acamado, de ir para uma cadeira de roda é muito grande. Então, assim, eu sempre acreditei muito no exercício, eu sempre falei muito pro doutor, tem que fazer todos os dias, cirurgião, faz musculação. Você era professora de educação física dele ou não? Eu converso. Vocês trocavam rolou conhecimentos. Uma troca. Assessoria. Que legal. Por isso que ele tá todo fortinho atualmente. E depois que nós tivemos uma na conversa, academia. lembra, nunca vou esquecer, que eu falei assim, doutor, ele passou a fazer todos os dias, e nas cirurgias diminuíram muito as dores do Foi ela ombro, responsável foi. do seu período. E ele de começou a atividade fazer física? todos os Uma dias. troca aí todos os profissional. Entendi. Todos os Legal, dias legal, treinar. legal. Mas o que adicionei depois que eu tive câncer de mama é a alimentação. Então, assim, a alimentação é muito importante juntamente com o exercício. Porque assim, eu quero perder peso. Mas assim, a alimentação, ela é responsável, vai por 80% da perda de peso. Então, se a pessoa não se alimentar bem, só faço exercício e continuar comendo muito, 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 não adianta. Sim. Então, a alimentação é muito importante. Então, hoje, eu sou muito, assim, a favor dos alimentos anti-inflamatórios. Que, assim, antes eu até fazia uma dieta low carb. Mas hoje, assim, tudo que inflama, então, assim, eu evito. Então, assim, eu sou extremamente chata. Falei pro doutor, falei assim, sabe, não como nem um miojo, que tem aquela química. Ultraprocessado. Sabe? Então, assim, eu vou muito para legumes, verdura, peixe, frango, até a carne inflamatória, né? Então, assim, eu fiquei muito chata, né? Super assim, falar assim, tá comendo isso? Isso daí é super inflamatório, sabe assim? Então, isso mudou muito em referente à alimentação, porque o exercício... 7 dias na semana, você pode descansar mas você vai fazer uma caminhadinha leve hoje? Então, assim, uns 7 dias, que faz parte do hábito. O exercício é um hábito, como você se alimentar, tomar banho, né, levantar, é um hábito o exercício. Então, assim, que a pessoa adquira o hábito de fazer e o cérebro vai pedir, ele vai falar assim, e aí, hoje você não vai fazer? Porque assim, se eu não faço, eu falo assim, minha mãe fala assim, você é super ativa, você não para. Então assim, ou eu pedalei, ou eu nadei, ou eu caminhei, alguma coisa, porque o meu cérebro já criou aquele hábito positivo, que o exercício é positivo, né? Boa. No benefício mental, da ansiedade, né? O meu marido tá aqui e ele falava assim, teve uma época da nossa vida que a gente fez uma pós no Hospital Albert Einstein, que pra gente foi bem desafiador, assim, sabe? Tinha que estudar muito, artigos em inglês, eu não conseguia. Eu falava, Jesus, me ajuda. E aí eu ficava muito ansiosa. Aí Pedro falava assim, aqui, vai dar uma corridinha. Vai correr um pouquinho, por favor, porque você... Pra relaxar? Então, eu sempre usei um pouco a atividade física também como um ansiolítico, porque eu tô cheia de prescrição já de medicação, mas ainda não estou usando. E eu acho um ponto importante que está se falando muito na mídia hoje é a questão da massa muscular, longevidade e até no câncer, né? O Wesley vai saber falar melhor pra gente,
quem tem mais massa muscular também tem mais chance de o quê? De sobreviver ao tratamento com qualidade de vida? Perfeitamente. Então, isso é algo extremamente importante. Então, massa muscular fundamentalmente de membros inferiores. Então, quem tem mais massa muscular fortalece pernas, vai viver mais, porque vai reduzir o número de quedas, né? Então, você fica mais autônomo, inclusive, e o tecido muscular, ele degrada mais a glicose e baixa os níveis de insulina. A insulina, hoje, é um fator pró-inflamatório muito grande. Então, lembra no obeso, então ele tem uma resistência insulínica. Então, o nível de insulina nesse paciente obeso é maior. E a insulina leva a maior risco de câncer. Você estimula mais as células a terem mutações. Então, quem tem mais massa muscular tem menor índice de insulina. Perfeito, Então, a insulina cai. Então, você quebra a sua resistência insulínica. Então, você otimiza os processos metabólicos celulares, reduzindo o risco de ter câncer e melhorando a cura para quem já teve câncer. E você teve uma coisa importante, você teve qualidade de vida, você não ficou acamada durante o seu tratamento, né? Ela trabalhou, você trabalhou. Trabalhei, eu dava aula online, Então, assim, e a caminhada, né, todos os dias, e a qualidade de vida de morar em Campos do Jordão, né, que é também uma favoreceu, né? Nossa, faz 3 horas, às vezes. Mas isso é 4 importante horas. no tratamento, porque quem tem câncer de mama tem mais chance de ter depressão, por exemplo? Tem mais chance de ter depressão, por conta dessas todas as dificuldades. Medo de morrer, medo de ficar feia, medo do marido abandonar. Quem não teve filhos ainda, medo de ficar infértil, né? Medo de engordar com a hormonioterapia, medo de reduzir a sua capacidade produtiva profissional por conta da hormonioterapia, o que a gente chamamos de a oncomenopausa, é uma menopausa mais precoce, induzida pelos nossos medicamentos, vai reduzir a capacidade cognitiva, chamamos brain fog, vai esquecer as coisas, ela tem ideia, vou na cozinha pegar alguma coisa, chega na cozinha já não lembra mais o que foi buscar, né? Então isso acaba tendo uma redução da performance na vida, em vários aspectos. Então isso gera mais depressão. E uma das medidas importantes de você reduzir a depressão durante o tratamento é se manter ativo fisicamente e profissionalmente também. Então você pensa, eu tenho direito a me afastar do trabalho, Uma licença, tal. Mas você precisa, como é que é o seu trabalho? Fazer home office, vai se adaptar, porque você vai melhor psicologicamente mantendo ao máximo possível aquela sua atividade. Naturalmente, tomou a quimioterapia, daqui 2, 3 dias está enjoada, tá mal, vai ter que ter uma flexibilidade no trabalho. Da minha forma, você trabalha, uma enfermeira trabalha na UTI do hospital, essa já é outro estilo, já vai estar com a imunidade baixa, imunossuprimida, não vai tratar na UTI. Então são perfis diferentes, mas para a maioria da população é possível realizar o tratamento oncológico, realizar a quimioterapia e manter o seu ritmo de trabalho, o que é salutar, é bom para a cabeça e, subsequentemente, é melhor para a cura do câncer, que adere melhor ao tratamento. Excelente, excelente. E eu não queria perder o fio da meada de uma coisa que eu achei bacana que a Mayra falou, a respeito dos alimentos. Eu queria pegar toda a sua expertise. A internet é um mundo com muita desinformação, com muita coisa que ajuda, muita coisa bacana, com profissionais como vocês. Mas tem muita gente por aí que a gente sabe que fica os famosos caça-likes, fazendo conteúdos dizendo que tome uma pastilha de vitamina C de manhã à noite que você não vai mais ter câncer disso, daquilo, coma esse alimento, aquele alimento especificamente, a beterraba, não sei o que às vezes uma pessoa leiga, sem tanta capacidade de ter acesso a um profissional para realmente orientar, pode usar isso de uma maneira equivocada e prejudicar, né, tratamentos. Você poderia afirmar que existem, de fato, alimentos que são, de fato, causadores ou protetores de câncer, não só câncer de mama, podemos ampliar o leque aí, mas alimentação e câncer, realmente comprovação, falando, esse alimento protege, esse alimento realmente pode vir a causar. Perfeitamente. Então, para falar disso, vamos falar mais de estilo alimentar. Não vai ser um alimento em específico para fazer aquele câncer. Por exemplo, câncer gosta de açúcar. Tal forma que eu faço um PET, CT, para entender se aquele câncer está espalhado pelo corpo, mas ele capta glicose. A gente brinca que o câncer não gosta do chocolate que você come. Ele gosta do açúcar que vai estar lá de uma forma geral. Pode ir por várias formas. Então é o estilo alimentar. Então vamos colocar aqui como alimentos sabidamente cancerígenos, mas no grupo ultraprocessados. Por quê? Pega uma salsicha, presunto, mortadela.
tem nitritos e nitratos para conservar o alimento. Por que ele dura muito tempo? Porque tem substâncias químicas para fazer com que ele resista à degradação das bactérias que vão degradar o alimento. Então, esses nitritos e nitratos são mutagênicos, eles vão causar lesão no seu DNA. De tal forma que o câncer de intestino tem muito essa relação. Por quê? Quando a gente come, passa um tempo longo dessas substâncias químicas machucando diretamente o epitélio do intestino. E se o paciente tem intestino preso, o risco é maior, porque fica mais tempo aquela substância tóxica em contato com a mucosa do intestino, aumentando o risco de ter câncer. Então, até evacuar mais frequentemente é um fator anticâncer, porque você reduz o contato de substâncias tóxicas no seu intestino. Então, constipação é um fator de risco para câncer de intestino. Que loucura, hein? Olha como é interessante. Coisa totalmente as coisas estão totalmente conectadas, né? Totalmente a gente conectadas. não se atenta, às vezes, para esses detalhes. E é o que eu falo, hoje em dia, os fast food, então assim, é muito mais fácil muito mais difícil lavar uma verdura, um legume, picar, cortar. Então assim, tudo que é pronto é muito mais fácil, mas tem todos aqueles conservantes. Então hoje em dia a população busca o que? A facilidade. Então eles se alimentam muito pior. Então, mas e aí, como que a gente equilibra isso? Porque assim, ontem eu pedi um hamburgão com batata frita na correria, Então. um delivery. Eu, às vezes, De vou lá e vez como uma em mortadela. Como é que a gente Vez equilibra em isso, quando. cara, Você no nosso falou, mundo às atual? vezes, de Às vez vezes, em quando. mas Como assim, que é? o O dia ponto a é dia esse. Reduzir dia a dia. isso, assim... É o hábito. é o hábito alimentar. É o que você faz na maior parte do seu tempo Eu que entendo. vai, né, determinar. Porque, muito importante que o Wesley falou, às vezes eu vejo umas pesquisas falando assim, consumo da beterraba melhorou, não sei o quê. Mas, gente, se a gente for analisar o contexto, o que essas pessoas que consumiram a beterraba também consumiram? E qual o exercício que elas faziam? E a quantidade de horas? E o intestino funcionar? E por que estão dando aquele milagre ali pra beterraba? Aquela Sabe? ênfase, Aí a pessoa, no outro dia, começa a comer beterraba, mas tá comendo miojo, enchendo a cara. Não faz exercício, mas tá comendo beterraba. Esse é o ponto. E a glicemia? Será que ela tem a glicemia alta? Ela vai ingerir tanta Às beterraba vezes quem assim, que é vai fazer alto índice também. glicêmico? Tá rolando um sensacionalismo e o Wesley pontuou e ele tá ali diretamente, ele sabe. Não tem aquela coisa de um alimento isolado que vai causar ou prevenir ou curar. Não tem. Não tem, exatamente. Eu falei muito no que causa, mas no que não causa, assim. É o hábito saudável que vai reduzir isso aí, mas não é a beterraba em específico, não é a pimenta que tem cúrcuma em específico, não é a uva em específico, não é o salmão em específico. É o contexto alimentar global. E na questão do hábito, não tem problema você pontualmente comer um hambúrguer, ir no Mercadão comer um sanduíche de mortadela, pontualmente com um amigo, um turista que venha, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa socialização. E nós somos seres vivos, É gostoso, vamos lá, né? aproveitar. É gostoso. Entretanto, isso não pode ser o seu hábito, né? Não pode ser o seu dia a dia, porque é o hábito que vai te caracterizar se você vai ter uma saúde melhor ou uma saúde pior. Boa. A gente tem que saber equilibrar os pratos, né? Esse é o ponto. Todo o equilíbrio. E também quando você quiser comer um hambúrguer, faz em casa, né? Compra Com carne, duas crianças pequenas, 2 cachorros. A batata mulher frita, quer, faz a batata frita em Ó, casa, desculpa, né? hein? Esse negócio de, eu tenho 2 filhos, um cachorro, não posso, não tenho tempo. Gente, tem isso não. Quem quer, Mas ele faz ginástica também. Então, tudo é um equilíbrio, certo? Isso. Entendeu? A gente tem que pensar na vida. Porque se nós formos extremamente assim, rigorosos, assim, a pessoa ela acaba que até foge do médico, assim, que é numa linha que até quer tratar, mas a gente tem que saber entender a vida como um todo. O segredo está no equilíbrio das coisas. Então, ele pode até exagerar um pouquinho na alimentação ou ter uma falha alimentar, mas que ele vá no mesmo dia, no dia subsequentemente, fazer mais atividade física. Perfeito. Porque tudo é uma gestão. O corpo vai trabalhar de uma forma dinâmica, equilibrando vários fatores agressores com vários fatores protetores. Boa. Pode falar. Um ponto que eu acho legal a gente também tocar é o seguinte. Pessoas que têm ali financeiramente algum dinheiro a mais conseguem ter uma alimentação. Porque, gente, vocês já viram o preço do kiwi? Do morango? Assim, alimentos orgânicos. O biscoito recheado tá bem mais barato do que a fruta. Perfeitamente. A gente então, entra assim, numa a gente seara fala complicada. Quando a gente fala de população em geral, a maioria das pessoas também, aí eu acredito que quem
tá vivendo de salário mínimo, tá tendo uma dificuldade muito grande para ser saudável. Exatamente. Comer bem custa caro. Mais caro, exato. E tem outro problema também importante que a gente fala em relação, principalmente na saúde pública, assim, alimentação escolar. Então, imagina só, alimentação das escolas públicas, que você vai ter acesso a alguns alimentos, e em geral a gente fala que esse alimento das escolas tem um poder nutricional baixo. Em geral vai estar em uma linha mais barata. Muito carboidrato, Carboidrato, né? exatamente. Pouca proteína. Então, sal, pensando na evolução de dessas... caixinha. Suquinho de caixinha, que não é quase suco, é mais corante. Corante. açúcar, corante, né? Você vê lá, 5% de fruta. Lá Então, na enganação. geladeira da minha casa tem, viu? Deixa abaixo, mas... Aí quando a gente pensa assim, uma evolução da sociedade, então alguns países do mundo já começou a policiar isso na escola, já e determinar que tem que ter uma alimentação mais na linha mais saudável, evitando esses ultraprocessados. Porque o que a gente está alimentando hoje nossas crianças vai repercutir lá na frente. Então é uma mudança cultural. A sociedade ela evolui. E é extremamente importante evoluir nessa questão alimentar também do que é ofertado nas escolas para nossas crianças. Interessante isso, porque o câncer, de modo geral, é uma doença baseada em mutações na nossa... Acumuladas ao longo da vida. Exatamente. Será que o gatilho, né, não está nessa má alimentação, toda essa exposição a esses fatores desencadeantes que a gente tem desde moleque, desde criança, né? Isso é um tema forte. É bem importante, só voltando, pegando um gancho aqui com o que o Bonfim falou. Então a gente vai ter 2 tipos de mutações em relação ao câncer. As mutações que o paciente já nasce com ela, como a Mayla. Ela nasceu já predisposta a ter câncer de mama, como a Angelina Jolie. É o mesmo problema. Então, ao nascimento, ao ser gerado aquele embrião, já nasceu mutado já. Então, se fizer uma biópsia do embrião, uma pesquisa genética no embrião, a gente já entende que ele tem uma mutação genética que vai predispor a ter câncer de mama, câncer de ovário. Então, esse ser humano nasceu predisposto, que equivale a 10% dos cânceres que acometem os seres humanos. 90% são mutações que vão sendo adquiridas ao longo da vida através do que nós vivemos. Exposição ao sol em relação à pele, consumo de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, obesidade, tudo isso vão produzir radicais livres, substâncias oxidantes que vão lesando nosso DNA. Então, nós vamos tendo mutações desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então, para falar, Mayla, ela faz atividade física, como que ela teve câncer de mama? Então, ela nasceu predisposta. A atividade física, para ela, certamente reduziu um pouco o risco de se ter câncer. Talvez, se ela não fosse ativa fisicamente, ela teria uma idade mais precoce, ainda mais grave, com menor chance de cura. Né? Então a gente precisa entender, ela é o espectro de quem faz tudo direitinho. É profissional da área, come direitinho e teve câncer. Então não pegue isso como o exemplo, eu não faço nada e estou bem, e não vou ter. Então é um gerenciamento de risco. Então é extremamente importante nós entendermos que nós devemos ser extremamente proativos em reduzir nosso risco de ter câncer. Só voltando a contextualizar um pouquinho mais. Olha que interessante. Vamos pegar a população americana. 1 em cada 3 americanos irá desenvolver câncer ao longo da vida. É extremamente alto. Muito. Nossa. 1 a cada 8 mulheres irá desenvolver câncer de mama. Então, tem 8 mulheres. Uma ali vai ter câncer de mama. Algumas vão ter câncer de endométrio, câncer de pâncreas, câncer de pulmão e tal. O Bonfim não fica feliz com essa informação para as mulheres, não. Fala, tô de boa. Câncer de próstata. 1 a cada 8 homens americanos irá desenvolver câncer de próstata. Quando eu trago isso para o Brasil, é um pouco menos. Então é 1 a cada 10 homens, câncer de próstata, 1 a cada 10 mulheres, câncer de mama. Por que no Brasil é menos comum? Então quando eu falo de 1 a cada 8 é 13%. Estados Unidos. Quando eu falo no Brasil, 1 a cada 10, hiperobeso. 10. Hiperobeso. Então lá tem 20 a 30% mais câncer do que no Brasil, porque lá, obesidade. Né? Estilo de vida. Extrema, sim. Dinheiro fácil, come mal. Né? Apesar de você ter dinheiro fácil, come mal. Né? Hábito alimentar, sedentário. Vai no parque lá na Disney, lá, cheio de gente andando de carrinho lá, obeso. Sim. Então, isso é extremamente importante. Entender o que nós chamamos de lifetime risk, é o seu risco vitalício do nascimento, a morte, ser câncer em geral. Nasceu com aquele risco. Nasceu com aquele risco. Apesar de não ter mutação. Então, vamos pegar aqui. 1 a cada 8 americanas, câncer de mama. 1 a cada 10 brasileiras, câncer de mama. Então, vamos pegar o modelo brasileiro e trazer para o BRCA. 1 a cada 10 mulheres brasileiras, câncer de mama, 10%. Quem tem a mutação do BRCA? 7 a cada 10. Podem chegar a 8 a cada 10. Né? Então, você imagina só, a Angelina Jolie, por que ela tirou as mamas preventivamente? Então, ela viu a mãe morrer de câncer de mama / câncer de ovário. Outros parentes. BRCA, esse gene BRCA casa câncer de mama, câncer de ovário.
Então a Angelina Jolie, quando ela foi conversar com o médico dela, ela falou, ó, minha mãe tá mal, minha tia tava mal com câncer. Eu quero, enquanto ser humano mutada, reduzir o meu risco de ter câncer de mama e de ovário. Então fez a cirurgia preventiva para reduzir aquele risco. A cirurgia da mama, o esvaziamento da mama, reduz aquele risco em 90%. Então ela tinha um risco, vamos pegar aqui o risco de 80%. Eu tiro 90 em cima de 80, então trago para um risco de 8. Né? Então a minha cirurgia redutora de risco, ela não zera o risco, porque a mama é grudada no bico e grudada na pele. Mas ela reduz muito para trazer um risco populacional. Né? E também, da mesma forma, câncer de ovário também. Câncer de ovário é um grave problema, que ele não é rastreável. Quando você acha um câncer de ovário, já está alastrado no abdômen. Então, quem tem a mutação genética do BRCA deve se fazer uma cirurgia preventiva, tirando as trompas dos ovários também. Sim. Complexo, porque assim, isso me traz uma questão, será que é muito alto esse índice, né? 10%, 3%, 10%? Muito alto. Eu sei que aí envolve muita coisa, saúde coletiva, custo da saúde é impagável se a gente for pensar e fazer tudo o que gostaria, mas assim, será que o futuro o teste genético ali ao nascimento, que a gente vai virar, né, como um Black Mirror da vida, aquela série de ficção científica, ou seja, será que vale a pena a gente fazer testes genéticos já disponíveis nos nossos filhos? Ótima pergunta, questão mais filosófica. No momento, ainda não, mas eu imagino que com o tempo, com a maturidade da sociedade, que há 100 anos, 200 anos, vai se fazer tipo no teste do pezinho, assim, para entender se você nasceu com mutação. Mas vamos pegar o conceito assim, ó. Por que foi do nosso filho? A gente está tentando entender se ele nasceu com a mutação genética, porque o teste negativo no nosso filho não garante que ele não vai ter câncer de mama, que são 90% desenvolvido em função do estilo de vida, certo? Mas 10% já é bastante, né? Já é bastante. Que justificaria? Ótima pergunta também, mas aí a gente vai entender pela clínica. Se seu pai não teve, vamos pegar assim, vamos pegar o seu filho. Então, na sua família teve do lado do seu pai, ou do lado da sua esposa, aí fala, não, ninguém teve. Se ninguém teve, seus ascendentes não têm, é uma transmissão hereditária familiar. Você não vai herdar uma mutação hereditária familiar, o seu filho vai herdar algo que você não tem para herdar. Naturalmente pode ele ser o primeiro a desenvolver, que a gente fala mutação fundadora, mas é muito raro isso daí. Né? Na composição do ser humano, quando vai compor o espermatozoide com o óvulo, formar um embriãozinho, pode ter uma mutação ali, mas na prática isso é muito raro. Então, quando nós fazemos, vamos pensar em otimização de custo, uma avaliação clínica, bastando perguntar para o paciente, para o pai, tem caso de câncer na sua família? Não tem, nem de um lado nem do outro. Você não tem mutação. Sim, sim. Você não tem aquela característica. Como como regra geral. Eu entendo. Mas eu entendo quando os pacientes perguntam isso, sabe, no Inúmeros. consultório. Será, doutor, eu entendo o protocolo do Ministério da Saúde, que o PSA para investigar a próstata é só a partir de tantos anos, o CA-125, esses marcadores. Tem os protocolos, mas, doutor, eu gostaria de fazer, agora eu tenho 30 anos, eu tenho um baita... Eu me ponho na posição da pessoa, mesmo não tendo um familiar, sabe? Hoje a nossa sociedade vive ao lado, todo mundo tem alguém conhecido que está passando por um tratamento de câncer. Eu entendo quando as pessoas perguntam sobre isso. Meu, eu queria chutar esse protocolo, pede para mim esse painel genético, eu só quero saber. Eu penso que tudo é relação custo-benefício. A partir do Exato, momento que o teste for barato, que é caro o teste, será que foi barato, vai ser feito, imagino, no futuro, como o teste do pezinho, assim. Então, se for bem baratinho, você bora fazer. Já você já vai mesmo saber já, tanto para doenças oncológicas como outras doenças degenerativas, né? E o desafio é você entender como que essa sociedade, certamente não vai estar mais aqui, quando chegar nesse grau de maturidade da sociedade, como que essa família, essa criança vai gerenciar o risco dele ter um câncer de pâncreas ao longo da vida. Aí entra uma questão filosófica, como você falou. Como que ele vai gerenciar o risco de ter Alzheimer, outras doenças degenerativas neurológicas. Talvez a gente crie outros problemas, de ansiedade extrema. Perfeitamente. Né? Emocional. Então, isso é uma evolução da nossa sociedade. Certamente chegará, mas creio que demorará um tempo ainda. Boa. Há pouco tempo a gente tinha dificuldade. Eu cheguei a pegar a época que para você pedir uma tomografia você tinha que ponderar muito. Hoje você pede tomografia, a pessoa faz como se fosse antigamente um raio-x. Antigamente é pouco tempo. Perfeitamente. Pega no fio da meada que você colocou aqui sobre teste genético em criança. Então, suponhamos que a paciente, a Mayla, por exemplo, que sabidamente tem a mutação genética, vá ficar grávida. A gente pode fazer essa fertilização in vitro, pegar alguns embriões e testar no embrião a mutação e implantar no útero dela
o embrião não mutado. Isso é tecnicamente e eticamente e legalmente possível no Brasil, fazer uma seleção embrionária para os pacientes que têm mutações sabidas. Então, como um desenrolar da nossa medicina, isso hoje já é possível já. Então, pacientes mutados, é possível fazer fertilização em vivo e gestar um bebê não mutado. Que legal. Que loucura, hein? Que baita avanço, né? Baita avanço, exatamente. Mas isso é, tipo, em valores, assim, absurdamente Valores caro? Não. assim, de grana? É caro? Vai equivaler a uma fertilização in vitro, né? Que, em geral, muitas mulheres que vão fazer quimioterapia vão acabar necessitando de uma gravidez assistida. Uhum. Por quê? A quimioterapia vai reduzir a fertilidade. Muitas já estão na faixa de 35, 40 anos de idade. Vai ter que usar hormônio terapia. Então, esse tratamento já vai reduzir a fertilidade. E a idade dela também já vai estar com a fertilidade reduzida. Então, muitas já vão necessariamente precisar de uma assistência médica para ficar grávida. Sim. E as mutadas, a gente vai acrescentar o custo de se fazer um teste de mutação genética no embrião. Então, assim, é o custo de uma fertilização um pouquinho acrescentado. Um adicional. Um adicional. Uhum. Mas isso é filosoficamente complexo mesmo. A gente está caminhando para isso, eu acho que inevitavelmente. Mas eu entendo que a gente não pode, desde já, de imediato, tornar isso uma rotina, né, médica, populacional, que realmente não faz, primeiro que não faz ainda sentido, pelo menos ainda, e segundo que é impagável, eu acho, né, em nível populacional isso. Vai gerar um custo para o sistema terrível, que a gente vai acabar tendo que desviar dinheiro de coisas essenciais para beneficiar, eventualmente, poucas pessoas. É complexo quando a gente vai para o individual, mas é difícil. E você tem filhos, Maila? Eu tenho 2 meninas, uma de 16 e uma de 11, e elas só vão fazer o teste com 18. É só indicado fazer com 18 anos o teste genético, né? Esse é o protocolo atual. Do ponto de vista médico legal, para as mutações de BRCA, 18 anos seria a idade mais interessante para a pessoa ter um grau de entendimento, mas existem outras mutações, como a síndrome de Li-Fraumeni, que pode ter câncer em crianças, principalmente o câncer de suprarrenal. Então, acaba que nessa população vale a pena testar enquanto criança para tentar fazer um diagnóstico precoce, porque o câncer suprarrenal acomete crianças mutantes. Tem que ter um cara... é muita informação, né? Tem que ter um cara bom gerenciando isso, né? E não a gente ficar buscando tudo quanto é pedaço de informação na internet, nos sites. Tem que confiar num cara e falar, vou com você, vai me direcionando e... mas você confiou nele, pessoa. Né? O médico precisa passar confiança para você fazer o que ele está te prescrevendo, porque você vai ouvir muitas outras coisas, né? E eu acho que, por exemplo, uma coisa é você ouvir, mas eu não estou doente. Quando eu estou doente, eu começo a ouvir opiniões diversas e o meu médico está me falando uma coisa e tem um monte de gente falando outras coisas. Então você tem que ter muita confiança no seu médico para falar assim, não, meu médico é esse e eu vou seguir o que ele está fazendo. Tem até uma série no Netflix, esqueci o nome, que é bizarra, que é uma menina que resolveu se tratar, é uma história real, com plantas e sucos, detox. Acho que eu já ouvi falar. O câncer dela. Aí ela ficou famosérrima. Só que olha que loucura. A série é assim, esqueci o nome. Uma nunca teve câncer e mentiu que teve e que se tratou com... E a outra teve e ficou famosérrima, virou referência, fez parceria com a Apple, uma coisa assim, o aplicativo dela bombou. E a outra foi nessa vibe de... tratamento exclusivo alternativo, aí, né? A mãe morreu porque teve câncer. É história real, esqueci o nome. Steve Jobs, né? Ficou famoso o caso dele, né? Com todo o dinheiro do mundo. Inventou de tratar um câncer de pâncreas com suco? Plantas, com suco, chá. Terapia alternativa. As pessoas acreditam, né? Não sobreviveu. Porque você está falando tanto do estilo de vida, mas o estilo de vida ainda não substituiu a medicina. Não é assim. O estilo de vida previne, o estilo de vida dá qualidade de vida, mas a medicina, o médico, a medicação, isso não é substituível. Tem outra coisa muito interessante ainda. também, que acrescenta em desfechos favoráveis, que é a espiritualidade. A espiritualidade hoje também vem nesse pacote assim de estilo de vida também. E a espiritualidade é muito importante, porque tem estudos científicos falam que quem tem um vínculo espiritual, independente da religião, mais dedicado, que busca, que esse estilo de paciente, ele acaba aderindo melhor ao tratamento e outras coisas além que nós não sabemos, mas tem desfechos melhores. Então, quem está em um momento espiritual, uma busca espiritual mais intensa, vai ter melhores desfechos no tratamento e vai ter um processo de menor sofrimento
ao longo da evolução da doença. Então, isso é Olha extremamente aí, uma importante mile também. aí, né? Na época também eu fiz cirurgia espiritual, que minha mãe é espírita, né? Daí eu fiz a cirurgia espiritual, mas assim, foi um todo, né? A cirurgia espiritual, o tratamento, claro, do doutor, o estilo de vida. E isso também é uma coisa importante, porque na época do tratamento, a alimentação, o exercício, né, influenciava bastante, porque a gente tinha que fazer os exames toda semana. Se meus exames estavam bons, eu fazia quimioterapia. E o legal é que, assim, sempre estavam bons. Daí o doutor sempre falava assim, poxa, que legal, os exames estão bem, vamos fazer. Então, assim, não teve interrupção do tratamento. Eu era nova, né, 37 anos, super, né, uma pessoa saudável, mas, assim, o legal é que, assim, muitas pessoas que não têm um estilo de vida legal, não têm uma alimentação boa, não conseguem fazer aquele tratamento direitinho, contínuo, né? E não mudam, às vezes. Você pega isso, Wesley? A maioria, mudar Eu tenho estilo muita de curiosidade. vida. Mudar estilo de vida é uma das coisas mais difíceis que Não tem. Então, muda, vários né? chatos americanos que é mais fácil a pessoa ir ao médico prescritor de medicamento, tá fila gigantesca, Isso. pagando um preço, às vezes, alto pelo efeito colateral, e a fila da atividade física, não tem ninguém candidato a fazer aquela atividade física lá. Isso é clássico, Porque, né? em geral, assim, aí vai dar nossas tomadas de decisões, porque são as nossas decisões que vão motivar nossas ações. Então é mais fácil você engolir um comprimido do que acordar cedo todo dia, ir para academia, correr na esteira, suar, ter dor no corpo, puxar ferro, ir para piscina, tá frio, tá sol, nadar. Então, esse estilo de vida, atividade física, ele tem um preço a se pagar, que vai ter um desfecho lucrativo na sua vida muito maior do que a pílula, do que o remédio, porque nem todo remédio funciona igual para todo mundo, né? Então é mais fácil tomar remédio do que fazer atividade física. Então, o paciente extremamente resistente. Então, tudo que nós buscamos hoje é essa quebra da resistência para trazer o paciente sedentário para se tornar ativo, trazer o paciente que se alimenta mal para se alimentar bem. Eu tenho notado, não sei como é que na sua percepção, a gente tem politizado e ideologizado tudo, né, na nossa sociedade atual. E a questão da obesidade tem se tornado um desafio. A gente hoje tem que tomar muito cuidado na orientação dos pacientes para perder peso. Já recebi vários retornos de pacientes, já recebi vários pacientes que vieram dizendo, doutor, eu fui no médico fulano de tal, colega seu, e eu não gostei, achei ofensivo. Ele falou que a base do meu tratamento incluía perder peso. Pô, eu não queria. Pô, tá me chamando de gordo, eu não queria. Eu não tô lá para isso, eu tô lá para resolver o problema no meu tornozelo ou no meu estômago. E é isso, a gente às vezes tem que se cercar para chegar naquele objetivo sem ofender a sociedade atual, porque a obesidade, nós sabemos que a pessoa pode ser saudável, pelo menos até determinado ponto da sua vida, muito bem saudável, fazer tudo, mesmo estando acima do seu, teoricamente, peso ideal. A gente sabe que hoje o IMC, né, já está sendo desmistificado, não é o melhor medidor ali em relação ao índice de massa corporal, o IMC. Mas, assim, a gente sabe, como vocês disseram aqui, você falou bastante, o excesso de gordura corporal tem muitas consequências, muitos riscos. Mesmo que naquele período, por muitos anos, a pessoa não tenha grandes problemas, mas a gente sabe que vai trazer algum problema, provavelmente. E eu tenho visto muita resistência em relação à abordagem. Muita gente fala, cara, eu gosto de ser assim, eu quero ser assim, e tá tudo bem comigo, não me enche o saco em relação a falar para perder peso. Só que a gente não é esse o ponto. A gente está baseado em medicina, estatística, nutrição. Como é que você tem lidado com isso, cara? Acontece com você? Acontece. Então aí vem o desafio muito da relação médico-paciente, da humanidade que você consegue acolher, explicar, não ser taxativo, porque cada ser humano vai interpretar isso de uma certa forma, mais com viés mais ok, com uma atividade médica profissional, tá sendo não sentido mais pejorativo. Mas do ponto de vista prático, real, para quem quer curar do câncer de mama, que é a minha população principal, assim, perder peso vai de forma inequívoca te curar mais. É estatístico. É uma troca, é estatístico, científico, você entendeu? Quero o que é Não é melhor achismo. para mim. Doutor, passa para mim o que é melhor para eu curar. Me oriente o melhor para eu curar. Oriente minha filha para ela se curar melhor. Vai ter que ter atividade física, vai ter que ter perda de peso. Ponto. É estatístico, é médico, é ciência. Aí ela vai ter que tomar a decisão dela para escolher.
Boa. As minhas conversas são mais Perfeito. duras no sentido, porque eu lido com problemas muito reais de saúde que o desfecho final pode ser a morte, barra cura. Então, numa conversa franca, numa relação médico-paciente madura, esse ponto vai ser trazido com humanidade, com carinho, mas ele sempre vai ser trazido, porque isso, eu vou estar sendo o melhor médico orientando minha paciente a perder peso. Vou Boa. estar seguindo o meu propósito. É porque tem gente que está em busca de tratar apenas os sintomas naquele momento. Por exemplo, se eu chego lá no seu consultório, vim tratar meu câncer, aí você, mas você tem que fazer dieta, exercício. Mas como assim? Você não é personal, nutricionista? Que é isso? Né? Não entende que o todo é que vai impactar na cura ou na morte, que no caso você lida com a morte. Ela só quer um remédio, um comprimido e não enche o saco em relação ao aí tem uma químio aí. Esse é um problema. Eu tive um amigo, assim, marido de uma amiga muito próximo, nossa, que faleceu. Ele estava com câncer, teve câncer de bexiga, de rim. Ele bebia. Aí a gente julga, né? Eu numa festa, falei, gente, que esse homem não vai parar de beber, não? Eu tô com câncer. Isso é muito comum no tabagista. Câncer de pulmão, que foi original do tabagismo, o paciente continua fumando. Porque aí tem um vício, tem uma dependência química da nicotina e tem um hábito, né? Tem um comportamento. Esse tabagismo é outro ponto, né? E agora com esses, agora já há alguns anos, com esses Cigarro pendrives, eletrônico, os vapes, né? a moçada, a molecada tá numa pegada de fumar novamente de forma absurda, né? Estatisticamente cresceu de novo. No Brasil nós vimos em queda do tabagismo de forma importante. O Brasil é um dos países que tem uma das quedas mais significativas do tabagismo, pelas medidas de sobretaxar o cigarro, colocar aqueles anúncios, essa mudança cultural. Com o vape, que é um estratagema da indústria do tabaco para adquirir novos usuários, está começando a crescer. Exato. Entre adolescentes, né, adultos jovens, daí por conta de ser mais sociável. Mas certamente vai trazer vários malefícios agudos e crônicos. Mas vamos falar dos malefícios agudos. Quando você está fumando vape, você consegue ajustar a concentração de nicotina. Então, por tempo de vape fumado, você está fumando muito mais do que uma carteira de cigarro. Então vai ter taquicardia, ansiedade, maior tem infarto agudo do miocárdio, só pela composição da nicotina, sem falar da composição da fumaça, né? Que vai levar à inflamação do pulmão, pneumonite química e pode levar a vários outros cânceres também ao longo do tempo. É muito louco isso, né? Porque eu, às vezes, falo nas consultas, olha, eu não vou julgar mal um senhor, uma senhora de 80 anos que fuma, porque ela começou a fumar na época que o médico fumava na frente dela na consulta, ou o cirurgião, você, né, já deve ter visto o pessoal das antigas, às vezes o cirurgião fumava, saía da cirurgia, dava um stop, fumava e voltava para a cirurgia. Todos fumavam no avião, nas festas, baladas. O Tarcísio Meira fumava na novela. Era bonito, era status, né? Como é que eu vou julgar essa senhorinha, esse senhorzinho? Agora, uma moçada de 20 anos, com toda essa massa de informação, acesso, é difícil, né, você entender esse tipo de comportamento, né? Uma moçada tão nova, enfim, é se colocar sob risco de maneira consciente. Quer dizer, se colocar na beira do precipício, estando lúcido e orientado no tempo e no espaço. Exatamente. E aí, como eu falei que a nicotina, o que vicia a nicotina, é uma das substâncias que mais vicia o cérebro. O cérebro fica fissurado de ter a próxima nicotina. E como você aumenta a concentração de nicotina no vape, rapidamente está viciado. É mais difícil você parar depois. Então vai depender de muito mais para parar, auxílio médico, auxílio do psicólogo, medicamentos para você quebrar o vício da alta concentração de nicotina. É mais drogas chegando por segundo no seu cérebro. Assim que você deixou de fumar aquele vape, seu cérebro vai querer mais aquela sensação da dopamina, porque a nicotina libera a dopamina que dá prazer. Quando sua dopamina cai, você vai ficar ansioso, querendo mais dopamina e vai buscar fumar de novo e vira esse ciclo vicioso com a dependência química. É louco. Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Isso. A gente é imortal, você sabe, tem informação, mas você acha que com você parece que não vai acontecer. Eu acho que não tem uma conscientização mais específica, uma linguagem mais que seja mais próxima dos mais jovens, sabe? A gente vê falando muito de doença. Por exemplo, hoje que eu sou uma mulher de 40 anos, eu treino
por estética, nunca neguei, para mim a estética é muito importante, mas eu tenho a preocupação, eu tenho um nódulo na mama, então assim, faço mamografia, tenho preocupações, eu pego meu exame e falo, nossa, glicose tá boa, colesterol, tô muito bem. Hoje eu tenho essa preocupação, mas quando eu tinha 20 anos, eu não tinha essa preocupação de pegar exame, né? É diferente também. Mas, do ponto de vista médico, assim, é ótimo treinar por estética, porque você vai ter o benefício secundário Sim, de reduzir eu o seu risco isso. cardíaco, oncológico, né, e melhorar Tá a sua tudo vida. bem treinar Tá por tudo bem. estética. O benefício vai chegar. Apenas Desde Não faça. que oncologia. você não Apenas faça. surte. Just do it. Independente do Porque motivo. aí entra uma questão que eu vim pra falar isso com o Wesley, que eu queria Fale, entender fale. melhor. Solte. São as questões do uso de hormônios para fins estéticos. Perfeito. E o câncer, e polêmica. o aumento de número. E hoje isso está muito em alta. E tá todo mundo falando que é reposição, né? Fala assim, tá fazendo reposição. Reposição de quê, minha filha? Não é reposição. Né? E aí fala assim, não, porque minha libido tá baixa, mas tem, às vezes, outras inúmeras formas de melhorar a libido, de melhorar a disposição, mas a pessoa já recorre ao hormônio que tá muito em alta isso. Fala sobre isso pra gente. A gente vai ter dois cenários, então. Vamos falar do cenário da menopausa efetiva. Então, a mulher entrou no climatério, que começou a reduzir os seus níveis hormonais, porque o ovário ele vai parando de funcionar. Então, seu estrógeno vai começar a baixar e ele vai flutuando. Então, dos 45 aos 50 anos de idade, mais ou menos vai ter essa flutuação até ter a última menstruação. Então, ela já começa a sofrer no período perimenopausa. Menopausa é a data da última menstruação. Então, nessa fase de climatério, ela já está sofrendo já. Então, muitas vão buscar auxílio médico para entender como que vai melhorar a sua qualidade de vida, porque vai começar a ter onda de calor, ressecamento vaginal, redução da performance no trabalho, problema no casamento, ganho de massa gorda, ela ganha massa magra. Então, como regra geral, a terapia de reposição hormonal é bem-vinda. Então, precisa passar por uma avaliação médica minuciosa para excluir doenças mamárias, problemas relacionados a risco de trombose, para poder se fazer essa reposição hormonal com indicação. Então, a gente vai repor, efetivamente, para quem está com o hormônio baixo, né? Então, mulher na menopausa. Um cenário. O outro cenário, que é o que você falou, é tomar como anabolizante. Um anabolizante disfarçado. Então, vai botar o chip da beleza com gestrinona, testosterona. Então, você já está com níveis ok, você tem outros problemas na vida e está tentando hiper aumentar de forma artificial o seu nível hormonal. Então, você vai pagar um preço maior para isso daí. Então, esse exagero do seu nível hormonal vai te colocar em risco de ter uma série de problemas. Quando você está tomando estrógeno como reposição hormonal, ele vai ser convertido a testosterona. Então, vai começar a ficar com a voz grossa, cara de homem, vai ganhar músculo em função da testosterona, mas vai ter problema hepático, vai ter maior risco de ter câncer de mama, né? Então, precisa fazer sob uma supervisão médica para quem precisa, e a suplementação nessa fase ela é contraindicada pelo nosso Conselho Regional de Medicina hoje. Ele proibiu o uso com fins estéticos, que é esse cenário que as pessoas buscam hoje, que vem crescendo, já tem níveis adequados de hormônios, mas querem hiper suplementar, tá virando quase um anabolizante, né? Isso. Não, é anabolizante, só que a pessoa fala que não é tipo, é pro meu bem-estar, eu tava sem disposição. Enquanto eu tava trabalhando na academia, em personal, eu via muito as alunas relatando isso pra mim, sabe? Eu tô muito cansada, minha libido tá baixa, não quero mais namorar meu marido, não quero brincar com os meus filhos, vou usar. E aí, né, entrava nessa onda, não era uma reposição. E aí, você falou perfeitamente, tem o benefício, é o ganho de massa, o corpo muda mesmo, e isso é a curto prazo. Então, a mulher que está em busca da estética, né, de redução de gordura, de ganho de massa, pode ser muito atrativo no primeiro momento, mas ninguém fala das consequências a médio e longo prazo. Isso tá, tipo, pontuado? Vai acontecer isso a médio e longo prazo? Ou não tem ainda? É uma incógnita, tipo, vão acontecer várias coisas que ninguém nem sabe. Vai depender de características genéticas e ambientais. Então, a pessoa pode fazer essa reposição hormonal por um período e não ter nada, mas outros certamente vão ter essas alterações que a gente fala de desenvolvimento de características sexuais masculinas e estéticos também, né? Como eu falei, alteração da voz, aumento do gogó aqui, do pomo de Adão, alteração da face mais masculina, né? Aumento de clitóris, que depois tem que fazer tratamento para a hipertrofia do clitóris. Que já tem especialistas nisso, né? Estética ginecológica feminina. E as alterações do metabolismo, referente a doenças que pode ter aumento do risco de ter câncer de fígado e ter câncer de mama.
Aumenta? Se a população, certamente, essa população usuária irá ter mais problemas do que a população não usuárias dessa terapia de hiperestímulo hormonal com função anabolizante. Agora, uma dúvida, só para fechar esse assunto, porque eu fico pensando assim, vocês são médicos, todo médico tem essa informação, ou não? Sim. Todo médico tem informação, mas tem crenças diferentes, então eu entendi. penso do ponto de vista Crenças oncológico diferentes. que, Quem e prescreve... da saúde, mas às vezes vai um médico que está pensando mais no dinheiro. Ou num curto eu período vejo, de... assim, no dinheiro. Vamos jogar real aqui. Eu vejo no dinheiro, porque assim, mesmo sendo um nutrólogo, especialista em performance, saúde, estética, ok, mas o que prioriza na medicina não é a saúde? E se aquilo ali a médio e longo prazo vai fazer mal para a saúde? Tem caso que precisa, talvez em um curto intervalo de tempo para a saúde seja boa. Você está muito prostrado, não está conseguindo ganhar massa muscular, não tem performance na academia, tá com uma vida muito ruim, talvez como uma ponte. Mas o grande problema é você entender se é uma ponte ou se isso é contínua estrada para a vida toda. Excesso, né? É o excesso. Então, como suporte para uma fase de transição, para você pagar o preço da sua mudança de qualidade de vida, da sua mudança de estilo de vida, talvez seja uma forma, mas o que acaba adquirindo na prática é que a pessoa vai ficar dependente daquilo. E causa vício. Na academia a gente vê muito isso. A pessoa ela tem distorção de imagem depois, geralmente. Um vício psicológico. Depois do uso de anabolizantes. É muito difícil de você ela se acha feia depois. O homem, então, sabe, fala, nossa, virou um frango. Era forte, né? E aí acaba que ela fica usando e ela fica dependente. Até que ela tem um problema, né? Então, e o problema é que a pessoa não vai usar ao longo todo o tempo da vida. Então, assim, ela usou por um período, aí ela estava produzindo testosterona, os hormônios, ela usou e o cérebro entendeu que ele não precisava mais, né? O organismo entende que ele não precisa. Então, quando parar, o que acontece? Aí vai produzir menos ainda. A pessoa vai ficar dependente. Pior. Mas só que daí a pessoa não vai conseguir usar durante a vida toda. Esse é o problema, né? Mas como funciona? Você usa um período e depois você não usa mais, aí você fica pior ainda, porque o seu organismo já não vai produzir como ele produzia antes. Mas se o corpo não produz, existem pessoas que têm que fazer esse uso depois, por exemplo, você usa para fins anabólicos estéticos, tá? Aí em doses suprafisiológicas e depois o seu corpo reduz a produção. Aí você reduziu e agora tem como reverter, voltar a produzir? O corpo vai voltar a entrar em equilíbrio. Então, se você parou de tomar a sua reposição hormonal ou a reposição suprafisiológica, o seu corpo, depois de um tempo, no primeiro momento, ele vai decair bastante para levar um hiperestímulo da hipófise para começar a hiperestimular seu ovário a produzir. O problema é que às vezes você está em uma fase da vida que seu ovário não responde mais ao estímulo da liberação de FSH pela hipófise, que quem comanda no final das contas é a hipófise. A função do ovário. O ovário está preguiçoso, você não vai conseguir mais elevar seus níveis de hormônio biologicamente. Interessante. E aí, deixa eu puxar duas. Virou um problema, loucura, outro né? problema. Uma loucura. Esse tema está super em alta, né? Tá tem muito. que conter os excessos, mas que tem sua função, sua importância. Como determinar até que ponto vai fazer bem e quanto, e se a pessoa depois vai conseguir parar. Porque às vezes, mesmo sendo uma condição que melhora o bem-estar, também tem um efeito estético. E que você vicia no efeito estético e depois o médico fala, agora vamos suspender. Você, não. Agora, filho, eu cheguei nesse shape aqui, exatamente. Não volto nem a pau. Deixa eu te fazer duas perguntas que eu tenho curiosidade, cara. Porque na minha área, como vascular, a gente teve um boom recente do lipedema. Não sei se Perfeito. Né? Enfim, é um tema que está bastante em alta aí, né? Pelo menos na vascular e outras áreas. E a gente tem muito a questão dos suplementos. E alguns até têm um certo nível de evidência mesmo. Perfeito. Como é que você lida... Tem esses... A gente, né, falou sobre doença inflamatória, câncer na prática. Você tem usado? Você tem confiança? Por exemplo, curcumina, esse mundo... Resveratrol. Você tem prescrito isso com certa frequência? Como é que você está lidando com isso? Eu acho que, assim, desses estudos... ainda não são muito conclusivos, mas eu acho que a curcumina, que vem da pimenta, é o que é mais forte entre os fracos. Um embasamento assim. melhor. Tem um embasamento melhor.
A creatina vai bem para o músculo, né? Então a curcumina tem um efeito anti-inflamatório com potencial de reduzir um pouco o risco anti-câncer. Tinha a questão da vitamina D também, que a gente tende a deixar acima em torno de 30, mas não precisa chegar a 80, a gente toma lá para ficar 80. Sim, doses cavalares. Que é doses cavalares. E a creatina que aumenta realmente a performance muscular. E proteína através de whey protein, assim, que é uma forma mais fácil de você consumir proteína. Que indiretamente vai... Em alguns horários que depois vai tomar pela manhã que eu não tenho acesso a comer proteína logo cedo. Tal. Funciona bem, eu acho que aí seria o que há de melhor de evidência em 2025. Tá. Mas certamente tem vários estudos há muito tempo, mas não conseguiu provar especificamente um alimento. O resveratrol, por exemplo, que está presente no vinho, por exemplo. Ele tem um certo benefício para reduzir problemas cardiovasculares. Sim. Mas em contrapartida, atualmente qualquer dose de álcool é ruim para câncer. Claro. Antes até entendia que podia ser um drink por semana, 2 drinks por semana, a depender se é homem ou se é mulher, mas os estudos atuais mostram que qualquer dose de álcool para o câncer é ruim. É gatilho. É gatilho. Mas tem, no vinho, tem substâncias que podem ajudar contra doenças cardiovasculares. Então, como eu falei anteriormente, tudo é um equilíbrio. Né? Você pode ir na festa tomar uma taça de vinho, mas você não vai beber vinho todos os dias, uma garrafa de vinho todos os dias na sua casa. Né? E ser sedentário. Então, quando a gente pensa em fatores de risco, uma coisa é você... Vamos pegar aqui. A mulher nasceu com 10% de risco vitalício de ter câncer de mama. Nunca teve filho. Começou a menstruar cedo. Entrou na menopausa tarde. Bebe todo dia, fuma todo dia, é obesa, come ultraprocessado. Eu transformei os 10% do lifetime risk dela em 40%. É quase uma mutação genética de a gente fala de moderada penetrância. Entendi. Peguei outro Só de paciente. estilo de vida. Só de estilo de vida, entendeu? Então eu transformei muito. o risco que Deus deu, o risco vitalício, biológico, com o estilo de vida, eu joguei ele para 4 vezes mais. Da mesma forma. Ele nasceu com 10%. Faz atividade física, come direitinho, teve gravidez e tal. Porque a gravidez é uma meta protege, então eu peguei o risco vitalício de 10% e joguei ele para 7%. Então eu reduzi em 30%, né? Então em decorrência da minha proatividade de fazer atividade física e questões hormonais e reprodutivas da mulher. Mas vamos entender que isso é uma balança, né? Então a gente vai pegar uma gangorra e colocar fatores prós e contras desenvolvimento de câncer. Carol, deixa eu fazer uma intervenção aqui, puxar a sardinha para o meu lado. Eu queria ouvir a opinião do Wesley. A gente está falando do mundo feminino, mas a gente sabe que alguns homens desenvolvem câncer de mama, né? Isso é um tema meio escanteado, a gente é jogado ali naquele cantinho. Como é que é esse tema, cara? Você como é que funciona o câncer numa população masculina? Conta pra gente. Interessante. Eu até estou com um paciente internado agora que a gente operou recentemente de câncer de mama. Muito bem. Então, a cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem irá desenvolver câncer. Então, vamos pegar aqui o risco anual. Cerca de 75 mil casos de câncer de mama entre as mulheres, 1% em homens. Vai dar 750 casos de câncer de mama em homens no nosso país, que é gigantesco. Então, é pouco frequente, mas existe, porque homem tem mama. Então, homem não tem só gordura no peito, assim, homem tem tecido mamário. E alguns fatores de risco aumentam esse risco de desenvolver, principalmente o síndrome de Klinefelter, que é uma mutação genética, que o paciente nasce com maior desordem hormonal, com maior risco de ter câncer de mama. Desenvolvimento de ginecomastia em função de uso de medicamentos. Então, aumenta um pouquinho o risco. Quem tem já mais mama tem um pouquinho mais de risco de ter câncer de mama. E algumas mutações genéticas, como a mutação do gene BRCA2. Né? Então, homens que nascem com BRCA2 mutantes, Genética eles é tudo. têm mais risco. Né? E essas questões também de estilo de vida. Então, câncer de mama é algo real. O homem precisa entender que tem risco de ter câncer de mama. E ao se notar qualquer bolinha na mama, tem que procurar um mastologista. Porque é raro o homem ter cisto na mama, ter outros problemas na linhagem benigna. Então, todo nódulo mamário no homem tem que ser bem investigado. É isso. Interessante. E é interessante também outra dinâmica. A maioria dos homens também vão ter câncer de mama daquele subtipo hormonal. Lembra que eu falei o luminal A, luminal B, HER2 tipo negativo. Então, a maioria dos homens vão ter câncer de mama hormonal. E um dos tratamentos que eu vou dar para o homem é um anti-hormônio. O que muitas vezes pode também prejudicar a questão sexual do homem também, né? É uma loucura. Isso daí. Ai, o cara... Cara, aí... você falou de ginecomastia. Eu lembrei que eu atendi recentemente um paciente
obviamente não por isso, mas o papo se desenrolou, ele me contou um pouco da vida, ele mostrou ele falou, eu cheguei a desenvolver ginecomastia. Cara, ele fez questão de mostrar a foto. Parecia uma mama de uma atriz de televisão perfeita. Uma mama, não é uma maminha, é uma mama perfeita as duas mamas dele. Então, era uma ginecomastia. Eu fiquei pensando, cara, esse cara tem um sofrimento social para tirar a camisa, deve ser uma coisa assim. E não intencional, né? A gente sabe que tem pessoas que, enfim, por questões pessoais, querem a ginecomastia, vão lá, se aplicam, mas o dele não, era uma patologia. Mamas perfeitas. Eu atendo muito paciente homem com ginecomastia, então a gente vai entender que um fator de risco é estar tomando anabolizante. Então, o homem que quer bombar, ele toma testosterona. A testosterona também é convertida no fígado a estrógeno. E o estrógeno leva ao desenvolvimento de glândulas mamárias. Outro problema é câncer de testículo. Então, o testículo produz testosterona, mas também produz estrógeno. E aí, pode ter um aumento na produção desses hormônios também. Assim como a suprarrenal também. A suprarrenal produz estrógeno também, que, em tendo câncer suprarrenal, pode estar aumentado. Então, todo homem com ginecomastia precisa ser avaliado do ponto de vista de ter risco de ter câncer de testículo e câncer de suprarrenal também. E alguns vão desenvolver o que a gente chama de lipomastia. Então, cresceu por gordura. O cara ficou mais gordinho ou nasceu com a tendência genética de desenvolver mama. E isso acaba, muitas vezes, com a limitação social muito grande. Então, a gente vê muito isso em adolescente. Adolescente que usa, sabe o quê? Olha que interessante. Esparadrapo. Chega de manhã, cola esparadrapo em tudo. 1 dia, 2 dias, 3 dias colando e tirando esparadrapo. Chega depois de um tempo, chega todo ferido no consultório. Chega, mostra pro pai e pra mãe que tá com a pele toda lesionada, porque é a forma que ele tem de ir pra escola, socializar. Outro problema, usa moletom gigante, anda assim, ó, todo curvado aqui para tentar disfarçar com que a roupa grande se projete adiante e não demonstre o contorno torácico daí. Então, isso é um grande problema psicológico que limita muito a vida do adolescente e do adulto jovem. E, naturalmente, se o homem tem 60 anos de idade, outro problema também que vem do câncer de próstata. Câncer de próstata é testosterona dependente. Então, quando eu vou tratar o paciente com câncer de próstata, eu vou dar um antitestosterona. E aí, vai preponderar o estrógeno que ele já produz já. Então, começa a crescer a mama em função de um tratamento de câncer de próstata. E muitos que têm limitação social acabam necessitando de fazer uma cirurgia para reduzir o desconforto que a mama começa a doer. Como a mulher, mama mesmo vai doer. A lipomastia, a gordura não vai doer, mas a mama, a ginecomastia vai doer. E por questões estéticas, para se socializar. Muitos homens têm uma vida extremamente miserável nesse aspecto social, porque não vai na piscina, não vai no clube. Que vergonha. Adolescente não se relaciona com outra pessoa, não tem namorada. E acaba sendo um foco ou uma causa para depressão, suicídio, outro problema. Problema grave. Graças a Deus não é tão frequente, mas quando é, meu Deus, colocando na posição. Desculpa perguntar, mas você colocou prótese de silicone, né, fez a cirurgia, colocou prótese, reconstruiu. E como é que funciona a mulher que tem prótese de silicone? Futuro dessa mulher, isso impacta na prevenção, nos resultados dos exames, pode atrapalhar, a presença daquele corpo estranho pode aumentar o risco de alguma maneira? Ótima pergunta. Então vamos dividir aqui em questões de próteses estéticas e prótese reconstrutiva. Então vamos supor que a mulher colocou a prótese de silicone com 20 anos de idade para aumentar a sua beleza, porque tinha algum problema relacionado a isso daí. Então essa prótese de silicone, ela atrapalha um pouquinho só a chance de detectar câncer de mama, principalmente se ela foi colocada retroglandular. Ela pode ser colocada retroglandular, atrás da mama, ou retromuscular. Se está retroglandular, a parte final da mama pode ter um pouco mais de dificuldade de ser avaliada na mamografia. Entretanto, com a tecnologia que a gente tem mamógrafos 3D e acabamos complementando essa mamografia com ultrassom, esse mínimo prejuízo ele é contornável com a tecnologia e com a avaliação médica pormenorizada. Para as mulheres que tiveram câncer de mama, vai o mesmo tipo de prótese de silicone naturalmente muito maior, que agora é para reconstruir a mama toda, e os exames também são feitos com um ínfimo prejuízo ou nenhum prejuízo quando se associa as modalidades de mamografia, ultrassom e ressonância magnética. Sobre problemas do silicone. Agora, o silicone pode ter alguns problemas, que são as doenças do silicone, onde nós vamos destacar o linfoma anaplásico,
silicone induzido. Então, a doença do silicone. E esse silicone tanto faz. Esse câncer tanto faz. Tá. Essa prótese de silicone tanto faz. Tá na mama, no glúteo, na panturrilha, no peitoral de homem. É uma doença do silicone. Então, aquele silicone acaba estimulando o nosso linfócito, com a célula de defesa. Então, gera uma reação hiperinflamatória, podendo esse linfócito ter uma mutação e virar um linfoma, que é o câncer do linfócito. E outro problema do silicone tem a ver com doenças autoimunes. Também nossa imunidade está lá funcionando, podendo levar a dor articular, queda de cabelo, manchas na pele, sudorese noturna, fraqueza e doenças como reumatismo e doenças articulares. Então, acaba que quando se tem esses problemas na linha reumatológica, se tem prótese de silicone, vai ser um desafio médico fazer um diagnóstico diferencial com doenças reumatológicas, você vai começar a tratar e, porventura, se o paciente tiver uma persistência de sintomas já excluídas doenças reumatológicas efetivamente, um caminho pode ser explantar para ver se melhora. Mas são doenças raras, muito raras essas doenças do silicone. Então, dito isso, silicone é algo muito bom, porque melhora a autoestima para quem quer colocar estética e, naturalmente, para quem está com reconstrutivo, é uma forma extremamente importante de você repor o contorno corporal daquela mulher. Mas tem que ficar atento. As doenças de silicones, elas são raras, mas precisam ser monitorizadas frequentemente através de um consulta com um médico especialista. Como é que você está agora? Conta pra gente. Depois, uma das coisas que me impressiona ainda quando eu lido com paciente oncológico, é pegar determinadas vezes relatos de pacientes dizendo que o câncer foi uma bênção na vida. Muitas pessoas falam, doutor, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, hoje eu dou valor para coisas que não importavam antigamente e no fim das contas o câncer fez bem para mim. Como é que você está? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que vive intensamente a vida. Desde pequena, eu sempre fui muito ativa, né? Então, sempre gostei da vida, gostei de viver, gostei das pessoas, de viajar, dos lugares. E aí, depois que eu tive câncer, aí eu vivi mais intensamente ainda. Pelo fato de, poxa vida, pode ser, tudo bem, o que passou não vai mais voltar. Hoje é o que a gente está vivendo. E se eu viver pensando, sei lá, vou morrer, então não vou viver. Então hoje eu estou vivendo, daí só que eu vivo intensamente, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Então assim, eu aproveito o máximo que eu posso. Mas assim, eu sempre fui muito grata pela vida, sempre gostei muito da vida. E depois que eu tive câncer, eu sou mais ainda, vamos dizer, né? Por causa do passado que eu vivi e o futuro que pode acontecer. Como todo mundo pode acontecer, mas como eu vivi aquele medo, então assim, hoje eu vivo assim, sabe? E aproveito muito e sou super feliz. E tento aproveitar o máximo que eu posso de hoje, né? Da vida. Que a vida é maravilhosa, né? É porque você falou de pessoas, porque tem pessoas que são tão negativas às vezes na vida, que vê a vida de um jeito tão ruim. Não era o seu caso, né? Não, eu já era muito agradecida. Entendeu? Inclusive, talvez isso influenciou, provavelmente, o Wesley já falou, né? No tratamento, no sucesso do tratamento, ela acreditou, ela tinha fé, ela era positiva, né? Sim. Tem gente que é uma vida tão ruim que aí eu acho que às vezes vem doença e dá um tapa. Você achava que você tinha um problema? Agora você tem. Agora você tá com problema. Ou você trata isso aqui ou você vai morrer. E aí eu acho que pode ser Mas também tem pessoas que ficam mais negativas ainda. Tem. Nossa, infelizmente. Isso acontece comigo. Poxa, eu tive câncer. Nossa, isso. Isso aí dá pra outro podcast, né? Dá outro papo. Você tá se cuidando? Tá se prevenindo? Muito. Tá bom, Nossa senhora. Gente, ginástica tá boa, né? Ginástica tá top, né? Eu sou igual a você, Maila. De alimentação. Eu julgo as pessoas. Vai pra draga, meu. Come pra caramba. Mas eu como bem. Come bem, eu julgo gasta. quem não come proteína, quem só come carboidrato. Eu fico só olhando assim. Falo não, mas eu penso, gente, tem vergonha não? Hoje no café da manhã, a gente vindo pra cá, ela roubou o sanduíche lá do meu irmão, do marido dela. Pedacinho. Mas comi ovo e café sem açúcar. Tá bom. Isso aí. Dá um exemplo, né? Última dúvida, posso? Para os dois. Todos. Que eu vejo muita gente associando o uso de creatina hoje como forma de diminuir a perda de massa muscular no tratamento do câncer. Você usou? Não. Alguma suplementação? Não, só alimentação mesmo. Isso tem evidência? Não tem evidência. Então, durante o tratamento em si, o tratamento agudo em si da quimioterapia, a gente evita de dar
algumas coisas não muito comprovadas cientificamente. E olha que interessante, Perfeito. alguns pacientes que estão em imunoterapia, a imunoterapia ela tem muito a ver com a questão intestinal, tem com a flora bacteriana adequada. Por exemplo, você toma um antibiótico para tratar um infecção de garganta durante a quimioterapia, durante a imunoterapia, altera a sua flora bacteriana intestinal e você tem um desfecho pior na imunoterapia. Isso também vale para o de melanoma, que tem muita imunoterapia. Então, o que eu quero falar com isso? Então, até mesmo plantas medicinais, algo mais na linha alternativa, durante a quimioterapia, ela tem que ser muito bem conversada com o médico oncologista, porque a gente tende a restringir algumas coisas ditas como naturais para não interferir no tratamento agudo. Depois, quando chega na fase de manutenção, daí 6 meses, 1 ano, tudo bem. Ok. Mas na fase aguda, a gente tem que ter muito cuidado nessas Então interações não existe essa medicamentosas. evidência de Então, suplementação de creatina. durante a quimioterapia, durante a fase cirúrgica, durante a fase de radioterapia, não tem uma indicação médica de usar creatina. Cunhado, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu lembrei de uma dúvida. Ah, poxa. É, passou rápido. Tá bom pra caramba, mas Vamos pro barzinho. Bate-papo. boa, a gente continua. Eu lembrei de uma dúvida aqui, pontual. Cara, se a mulher descobre que tem câncer de mama durante uma gestação, como é que funciona isso? Isso Ó. deve ser uma loucura, tanto na cabeça, mas tem a questão prática ali, mexe com... Excelente pergunta. Esse é o desafio principal. Chegou a mulher, então se ela está grávida, ela é jovem, né? Sim. 35, 30, 25 anos de idade. Com câncer de mama, é uma fase de não ter câncer de mama. Então a gente vai pensar como que a gente vai tratar ela em relação ao bebê, fundamentalmente. Quando que se pode fazer a cirurgia? Então, em alguns casos, a gente vai fazer a cirurgia durante a gravidez, deve-se esperar 12 semanas para poder fazer a indução anestésica para reduzir o risco de ter abortamento. Alguns casos, a paciente vai precisar tomar quimioterapia durante a gravidez, também respeitando as 12 semanas, para ter um câncer de mama triplo negativo grande. Então, ela começa a tomar quimioterapia durante a gravidez, para ter o bebê e fazer a cirurgia subsequentemente. É um dilema muito grande, porque tem risco de você, na fase inicial, ter abortamento, e tem algumas drogas que podem fazer mal ao bebê. Naturalmente, já sabendo disso, nós médicos não vamos dar as drogas que fazem mal para o bebê. Tem os protocolos bem estabelecidos. Mas é uma dificuldade muito grande para a paciente lidar com a perspectiva de estar gerando uma vida e ela poder morrer. Quando o câncer de mama é diagnosticado numa fase muito inicial da gravidez, alguns casos precisamos indicar abortamento terapêutico. Nós tivemos um caso semelhante há cerca de 1 mês e meio atrás. A paciente chegou grávida, com câncer de mama triplo negativo, com poucas semanas de gravidez. Então ela não tinha, como eu falei que é 12 semanas para começar o tratamento, ela não tinha mais 8, 10 semanas pela frente, porque o câncer era muito agressivo. Um triplo negativo cai em média de 95%, que é a velocidade que o câncer cresce. Então tivemos que, de forma organizada, do ponto de vista médico, o que é eticamente possível e legalmente permitido, fazer o que chama de abortamento terapêutico, que é um grande desafio de dilema para a mulher também, para ter de poder seguir com o seu tratamento com o intuito de se curar, mas abrindo mão de uma possível gravidez. Isso é um dilema muito grande. Algumas mulheres vão aceitar isso, outras não vão aceitar e vão encarar a gravidez postergando seu tratamento para 9 meses. Então são dores do corpo e dores da alma muito importantes que nós lidamos. Exato, temos que lidar com muita coisa forte, mas para isso que a gente tem caras assim, tem que se apegar à ciência, caras de excelente nível para nos orientar, né? Não só as mulheres e os homens. Mas é porque, você é um médico... complicado. Assim, vocês estão aí para isso, acima da né? média, não tá só seguindo o protocolo, assim, e se aprofundou mais, e foi além, né, acho isso maravilhoso, assim. Sensacional. Muito humano, né? Eu acho que muito... o doutor é muito... abordar todos os aspectos, sensacional. Parabéns. Cara, obrigada. Mayla, a gente tá finalizando aqui nosso CunhaCast. Cunha, show de bola, hein? Nossa, Mara, tem que ter episódio 2. pô, isso aqui dá mais umas 2 horas de papo, Muito bom, né? amei. A gente queria te agradecer imensamente. Maravilhosa. Ela já chegou com uma energia tão boa. Super positiva, certeza que você vai ter vida longa e Sim, certeza. Continue Obrigada, aí exalando positividade. Obrigada a vocês pelo convite. Wesley, doutor. meu irmão, parabéns, você é top, não é à toa que você está no nível que você está. Sucesso cada vez maior para você. Muito obrigado mesmo por participar do nosso projeto, que ainda é um projeto que ainda está super no começo, mas ter você aqui representou demais, cara. Nossa, demais. Eu agradeço o convite. E foi uma aula, né? Para mim é uma honra muito grande estar com o Bonfim, que eu conheço há muito tempo, um amigo mesmo de coração.
estar com vocês todos. A Mayla, que é uma super... Virou amiga, né? Mais do que paciente, é interessante. Ao longo do tempo, a gente vai cuidando de tantas pessoas que, em um momento, chegam cheio de dúvidas, chegam como paciente e viram amigas, né? Então, sempre ao longo da minha vida, eu tive esse carinho especial com todo mundo, na questão de médico mesmo, mas com o tempo que não era planejado, e muitos pacientes viraram amigos. E a Mayla é uma super amiga aqui, que está próxima. Obrigada. E foi Agora cobra a prazer mensalidade muito viu, grande. do serviço de personal dele. Ó. Não. Tá aí. Valeu, Muito cara, grande. valeu. Parabéns Pessoal, a todos aí. Obrigada. Obrigado a todos. Inscreva-se no canal, Agora compartilhe. tem que falar Tem que isso. falar isso é importante, né? Compartilha, salva. Compartilha, salva, manda para quem você Manda achar pra que vale a alguém. pena. E show de bola, tamo junto. Top. Obrigada. Ó, pessoal,